E pensando em diminuir essa desigualdade social, o governo implementa alguns programas voltados ao público mesmo que sofre o preconceito. Um deles é o sistema de cotas. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre as cotas. Elas ajudam a diminuir esse preconceito ou elas só estão aumentando ele mais ainda? Olha, em relação às cotas, eu acho que é muito relativo isso. Que, da mesma forma que você, colocando as cotas, por exemplo, para negro, você está querendo dizer que ele não consegue competir com branco de igual para igual. Eu acho que isso é errado. Só que a gente tem que levar em conta também que, querendo ou não, há ainda muito preconceito e às vezes isso realmente acaba prejudicando e, por causa disso, um aluno que teria um potencial acaba não entrando por causa da cor só. Eu não concordo muito. Eu acho que a pessoa tem que estudar e batalhar para ser melhor que os outros e fazer por ela. Mas também tem essa parte que muitos lugares têm, mesma coisa que eu comentei antes, da região que não contrata, tem um lugar que também não vai dar muita chance, aí essa cota entra. Mas eu acho que a pessoa tem que estudar e ir por ela sem pensar em cotas, que nem isso entra muita gente que eu conheço. Não, vou ir lá porque tem a cota. Aí já também ele fica meio cômodo naquilo lá. Tem a cota, vou ir lá. Mas eu acho que tem que acabar estudando e passar por ele mesmo. Na minha concepção, e justamente para não ter, a cota, até acho que ela tenha que existir porque justamente buscar igualdade é tratar os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade, para eu chegar a uma igualdade. Então, eu não posso tratar como iguais desiguais. Então, nesse aspecto, sim, mas eu não acho que deva ser em relação à cor, mas é muito mais pela questão socioeconômica. Se nós pegarmos aqui o Paraná, Santa Catarina, tem pessoas extremamente miseráveis, sem acesso a recurso nenhum, e loiras de olho azul, sem ser negras. Então, não tá, né, eu tenho a impressão que, né, esse móvel do governo é justamente a questão da afrodescendência acumulada com a questão, todo o problema socioeconômico. Ao invés de dar cotas, eu teria que melhorar o ensino público, fazer o ensino público ser tão bom ou melhor do que o ensino privado. As cotas, elas são uma medida paliativa. Existe um problema? Existe. Então, vamos minimizar este problema. Agora, o que falta, como ela bem disse, é um prazo. Por 10 anos vão vigorar o sistema de cotas, por exemplo. Mas, nesse interim, nós estaremos investindo na educação básica, nós estaremos dando condições a um estudante da escola pública concorrer com um estudante da escola privada. Então, concordo com a Cássia também, que isso pode até alimentar um certo preconceito, e eu não gosto muito dessa nomenclatura também de afrodescendente, justamente por causa do meu caso. Se a gente for ver, o meu filho, ele tem olhos azuis, não é? Ele estuda em colégio particular e ele é afrodescendente. Então, será que ele merece essa cota de afrodescendente por ele? Ele não está na mesma situação dessa pessoa que está na escola pública e não consegue competir com um aluno da escola privada. E Cássia, no período que você morou no Japão, você presenciou alguma cena de preconceito lá? Olha, uma coisa que é bem engraçada lá no Japão é que, da mesma forma que aqui no Brasil o pessoal, olha, japonês, alguma coisa assim, lá no Japão eles têm um preconceito um pouco grande até, assim, em relação aos brasileiros. Geralmente, brasileiro que vai para o Japão, ele precisa ter algum relacionamento, estar casado com alguma japonesa. Chegando lá para trabalhar, geralmente é em fábrica, como operário, essas coisas. É raro você ver brasileiro num cargo um pouco mais alto lá. Mas não é geralmente por questão de esforço, mas por questão da nacionalidade mesmo. E é engraçado que lá acontece, assim, às vezes de você entrar numa loja, alguma coisa assim, e o pessoal ficar olhando e tudo mais. O brasileiro, ele não é muito bem visto lá. E a Cássia comentou, né, de entrar numa loja e ser mal visto. Algum de vocês aqui já presenciou uma cena de preconceito que aconteceu com outra pessoa? É meio engraçado, mas eu tenho uma. Na verdade, assim, como a minha mãe é italiana e é branca, eu peguei e liguei para uma loja. Aí tinha um atendente que não conhecia ela. Falei, minha mãe vai na loja. Falei, deixa ela comprar, vocês só me ligam para que eu passe aí pagar. E a minha mãe foi lá na loja, comprou e ficou no balcão esperando. E geralmente o pessoal esperando uma mulher morena. Mas ela ficou uma meia hora, ela me ligou brava. Falou, você não falou pro pessoal que vinha aqui? Falei, mas na hora que você acabaste de fazer a compra, é pra você me ligar. Vai meia hora que eu acabei de fazer a compra. Cheguei lá, falei, vim pagar a conta da minha mãe. Mas onde tá tua mãe? Falei, tá aqui, ó. Porque a minha mãe era branca. A moça deu uma olhada na minha mãe branca, olhou pra mim e falou assim, não, meu pai é moreno. Falei, minha mãe é branca, é italiana.
Foi o que eu sofri lá, acabei dando risada ainda. Aí minha mãe já fica muito brava. Se falar, por eu ser moreno e ela branca, ela fica mais brava do que eu. Mas para mim, o que aconteceu foi isso daí. E promotora, aqui na região, você recebe bastante reclamação disso, das pessoas que vão procurar por causa de preconceito ou não? Eu fiquei 10 anos, né, numa promotoria, agora ano passado eu mudei, mas eu fiquei 10 anos nos juizados especiais criminais, que lidam com aquele crime mais leve, né, de preconceito, que é a injúria preconceituosa. Tivemos vários casos, sim, de ofensas, tal como a gente tem visto, infelizmente, em jogo de futebol, né, então ofensas gratuitas, desmedidas, né, de cunho racial. Então, assim, a gente ainda tem muito esse do relevar, de às vezes brincar, mas é aquela situação. Nem sempre você está num bom dia ou está disposto, né? Chega uma hora que às vezes a brincadeira cansa, né? E que a brincadeira toma um tom diferente, e efetivamente tivemos vários sempre, pelo menos uma vez por mês ali tinha uma situação relacionada à injúria preconceituosa. Professor Eduardo, você acha que com o tempo o racismo foi diminuindo no Brasil? Como a doutora falou antes, aqui na nossa região nós temos muito poucos afrodescendentes. Na Bahia temos mais. Em Marechal Rondon, talvez, Pato Bragado, essa região ali, que é mais predominância alemã e italiano, tem menos ainda. Então, na verdade, eles estão acostumados com aquele pessoal de lá, falando aquela língua, tendo as mesmas gírias. Então, uma pessoa de fora, às vezes, só por se integrar naquilo ali, já começa... Nota-se que não é preconceito, que é simplesmente uma falta de costume e de convivência. Mas eu acredito realmente que os preconceitos eles vão acabando, então aí a mídia ajuda a derrubar muitos preconceitos e está derrubando cada dia mais. Então eu sou otimista a esse aspecto. Bom, pessoal, para encerrar o nosso papo de hoje, eu queria que cada um de vocês desse a opinião de como combater o preconceito hoje em dia. Olha, eu vou dar minha opinião daquele jeitinho que eu acho que é onde começa tudo. É dentro da casa da gente, né? Eu acho que nossa sociedade será uma sociedade melhor e que vamos justamente enxergar e valorizar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas fazem, pelo seu comportamento, não por sua cor, orientação sexual, orientação religiosa, sexo e tudo mais, né? E o que importa é a pessoa ser uma pessoa do bem, né? Então, eu acho que tem que começar dentro de casa, né? Começou dentro de casa, a coisa flui naturalmente. Sempre uma questão de educação, né? Quanto mais a gente debater isso, menor será o preconceito. Eu sempre digo para os alunos também que se a gente for reparar 2 países que estão em guerra, às vezes aqueles 2 soldados que estão lá guerreando, eles poderiam estar tomando cerveja um com o outro. Por quê? Porque não há nada de errado entre eles. Eles não têm nenhuma pendência. Quem tem pendência são os dirigentes daqueles países. Então, às vezes, a pessoa tem preconceito com um negro, com o oriental, e etc., com o gay, etc. Nada melhor do que em casa mostrar assim, você tem preconceito, você não gosta dele, então vem cá, vamos conversar. Então, muitas vezes você é criado por amizades ou por família mesmo, para ter um determinado tipo de atitude, e depois, quando você é confrontado com aquela atitude, você vê que aquilo é besteira, aquilo não existe, não tem o porquê desse comportamento. Então, a questão da educação e do exemplo. Concordo também que é educação dentro de casa, com os costumes da própria família. Qualquer influência, quando a gente cresce, a gente vai adquirindo e vai tomando isso como uma atitude futura. Então, assim, dentro de casa, os pais sempre incentivar a se libertar mesmo, ver que não é, hoje em dia ser diferente é normal, não adianta. Eu também concordo, acho que criação e educação. Eu sempre estudei em escola particular e meu pai mandou estudar fora. Só que uma coisa ele me ensinou, independente de se é pobre, negro, branco, rico, tratar todo mundo igual. Teve vezes eu meio querer brincar e falar, não, é todo mundo igual, e me dar umas broncas lá, mas é educação e criação em casa. Desde que tem educação em casa, tá tranquilo. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje na redação da TV FAG. E é isso, esse foi mais um Papo Plural. A gente se vê na semana que vem com um novo tema e novos convidados. Até lá!